Bom dia, Shalom, a graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia. Nós estamos aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 26. A palavra de Deus nos diz assim: Davi poupa outra vez a vida de Saul. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, à entrada de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está à entrada de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio a um lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo, deixa-mo, pois agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou por inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarda de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem o que o advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isto que fizeste. Vive o Senhor, que sois digno de morte, vós que não guardaste a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água, que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens malditos, sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei. Volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei. Passe cá um dos mancebos e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor.
e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Davi vai ter outra vez com Aques, rei de Gate. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda um dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, e ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã e Gisreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em buscar. E disse Davi a Aques: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens e deram sobre os Jesuritas e os Gizitas e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para a sul até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestidos, e voltava a vinha a Aques. E dizendo a Aques: Sobre quem estes hoje, sobre onde destes hoje? Davi dizia: Sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Gesaramelitas, e sobre o sul dos queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo: Para que porventura não nos denunciem, dizendo assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo: Fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Saul consulta uma pitonista em Edor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: Assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figueira? E disse ela: Vem subindo um homem ancião,
e está envolto numa capa. Estendendo Saul, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde. Mas nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que te dou ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porém um bocado de pão diante de ti. E come, para que tenhas força para que te pôs a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os teus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre sua cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha, e a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Louvado seja Deus.